A história de Sigmund Freud é uma jornada fascinante que revela a complexidade da mente humana e as profundezas das emoções e comportamentos que nos definem. Freud, nascido em 1856 em uma família judia de classe média, enfrentou muitos desafios antes de se tornar o fundador da psicanálise. Sua vida pessoal e profissional foi marcada por ansiedades e fracassos iniciais, mas também por descobertas revolucionárias que mudaram para sempre o campo da psicologia. Freud iniciou sua carreira como estudante de medicina, onde se destacou pela sua dedicação e curiosidade. No entanto, sua busca inicial pela descoberta dos órgãos reprodutivos dos enguias não teve sucesso, um fracasso que refletia as dificuldades que ele enfrentaria ao longo de sua vida. Outro exemplo notável de suas tentativas iniciais foi a promoção do uso da cocaína como medicamento, uma ideia que se revelou perigosa e viciante. Foi apenas alguns anos depois que Freud fundou a disciplina que o tornaria famoso, a psicanálise. Seu estudo de 1900, a interpretação dos sonhos, é considerado um marco, introduzindo o conceito de que os sonhos são expressões de desejos reprimidos. Este trabalho, entre outros que seguiram, lançou as bases para a psicanálise como um método de tratamento para transtornos mentais, usando o diálogo entre paciente e psicanalista. Freud era frequentemente atormentado por suas próprias ansiedades. Ele acreditava que morreria entre 61 e 62 anos, mas viveu até os 83. Durante sua vida, ele desenvolveu uma série de insights profundos sobre as fontes da infelicidade humana. Uma de suas principais teorias era o princípio do prazer, que nos inclina para recompensas físicas e emocionais fáceis e nos afasta de coisas desagradáveis, como o trabalho árduo e a disciplina. Ele argumentava que, como bebês, somos guiados quase exclusivamente pelo princípio do prazer. No entanto, para evitar comportamentos perigosos e imprudentes, precisamos nos ajustar ao que Freud chamou de princípio da realidade. Segundo Freud, as neuroses surgem de negociações falhas com o princípio do prazer ou da repressão desse princípio. Ele descreveu um conflito entre três partes da nossa mente: o id, o ego e o superego. O id é impulsionado pelo princípio do prazer e busca gratificação imediata de necessidades e desejos. O superego, por outro lado, é conduzido pelo desejo de seguir as regras e fazer o que é certo de acordo com a sociedade. O ego, então, atua como mediador entre o id e o superego, tentando acomodar ambos de maneira realista e funcional. Para entender mais sobre essas dinâmicas, Freud nos encoraja a refletir sobre as origens de nossas neuroses na infância. Ele descreveu várias fases de desenvolvimento psicossexual que influenciam nossa personalidade adulta. A primeira é a fase oral, onde as sensações ao redor da ingestão e alimentação são predominantes. Problemas nessa fase podem levar a fixações orais na vida adulta, como a imaturidade e a dependência excessiva. A fase seguinte é a fase anal, que envolve o controle dos movimentos intestinais e a aprendizagem das limitações de autoridade. Freud sugeriu que problemas nessa fase podem resultar em personalidades anal-retentivas, caracterizadas por excessiva preocupação com a ordem e a limpeza, ou anal-expulsivas, marcadas por desorganização e indulgência. A fase fálica, que ocorre até os 6 anos, é onde as crianças começam a ter sentimentos sexuais e direcionam esses impulsos para os pais, levando ao desenvolvimento do complexo de Édipo. Freud descreveu este complexo como uma predisposição inconsciente para se apaixonar por um dos pais e odiar o outro, gerando sentimentos de ciúmes, vergonha e culpa. Freud acreditava que a resolução bem-sucedida desse complexo
era crucial para o desenvolvimento saudável da personalidade. A fase de latência, que se estende até a puberdade, é um período de consolidação dos hábitos e características desenvolvidos nas fases anteriores. Finalmente, a fase genital, que começa na puberdade, envolve a maturação das energias sexuais e o estabelecimento de relacionamentos adultos saudáveis. Freud acreditava que esses conflitos internos e as experiências traumáticas da infância tinham um impacto duradouro na vida adulta, influenciando nossos comportamentos e relações. Ele propôs que a psicanálise poderia ajudar a desvendar essas questões ocultas, permitindo uma melhor adaptação às dificuldades da realidade. Em suas sessões, Freud analisava sonhos, que ele via como expressões de desejos reprimidos, bem como lapsos de linguagem, conhecidos como atos falhos ou Freudian slips. Além disso, Freud explorou o papel dos mecanismos de defesa, como a repressão e a identificação, que ajudam a proteger o ego de ansiedades dolorosas. Ele também introduziu o conceito de transferência, onde sentimentos e emoções inconscientes são projetados em outras pessoas, frequentemente influenciando nossas relações e comportamentos de maneiras complexas e muitas vezes problemáticas. Freud acreditava que a psique humana era composta por 3 componentes principais: o id, o ego e o superego. O id representa os impulsos instintivos e desejos inconscientes, presentes desde o nascimento. O ego, por outro lado, atua de acordo com o princípio da realidade, tentando satisfazer os desejos do id de maneira realista e socialmente aceitável. O superego, formado pela internalização das normas culturais e regras parentais, busca agir de forma moralmente correta e socialmente apropriada. Ao longo de sua vida, Freud desenvolveu várias técnicas terapêuticas, como a associação livre, onde os pacientes falam livremente sobre seus pensamentos e sentimentos, permitindo o acesso aos processos inconscientes. Apesar de suas muitas contribuições para a psicologia, Freud enfrentou muitas críticas ao longo de sua carreira. Suas teorias foram frequentemente desafiadas e revisadas, mas ele permanece uma figura central na história da psicologia. Freud acreditava que a sociedade em si era neurótica, impondo pesadas demandas e regras sobre os indivíduos, o que muitas vezes levava a conflitos internos e comportamentos problemáticos. Em seu livro Civilização e seus Descontentes, Freud argumentou que a sociedade nos fornece muitas coisas, mas o faz impondo pesadas exigências, como a monogamia e o tabu do incesto, exigindo que reprimamos nossos desejos imediatos e sigamos a autoridade. Ele via a sociedade como fundamentalmente neurótica, funcionando através de uma série de compromissos e repressões que muitas vezes levam a guerras e outros conflitos políticos. A contribuição de Freud para a compreensão da mente humana e das dinâmicas subjacentes aos comportamentos e emoções é inegável. Suas teorias sobre o inconsciente, os mecanismos de defesa e o desenvolvimento psicossexual continuam a influenciar a psicologia moderna e a psicanálise. Embora suas ideias tenham evoluído e sido refinadas ao longo do tempo, Freud permanece uma figura central na exploração dos mistérios da mente humana. Para muitos, a psicanálise oferece uma chave para desvendar as complexidades da psique humana e abordar as raízes dos transtornos mentais. Freud acreditava que, com a análise adequada, as pessoas poderiam descobrir o que as aflige e ajustar-se melhor às dificuldades da realidade. Ele nos lembra que, embora a vida seja cheia de confusão e dor, podemos encontrar maneiras de lidar com essas dificuldades e alcançar uma maior compreensão de nós mesmos. Em última análise, a história de Sigmund Freud
É a história de um homem que dedicou sua vida a explorar as profundezas da mente humana e a desenvolver um método para ajudar as pessoas a entenderem e superarem suas neuroses. Suas contribuições para a psicologia e a psicanálise são um legado duradouro, oferecendo insights valiosos sobre a natureza humana e os desafios que enfrentamos em nossa busca por felicidade e realização.